pessoal do oitavo ano, estamos chegando com mais uma aula de história para vocês. Hoje vamos falar sobre o tráfico interprovincial. Como a gente viu na aula passada, né, a Inglaterra, ela de certa forma impôs, né, ao mundo todo, e claro, o Brasil não estaria de fora, o fim do tráfico negreiro. Né, eles traziam escravizados lá da África. O intuito deles era que o capitalismo, né, e a industrialização que eles já tinham começado, né, fosse levado, ou essa ideia fosse repassada e absorvida por todo mundo. Né? E não havia como o capitalismo e a industrialização existir se ainda existisse a mão de obra escrava. Né? Como era que as pessoas iam comprar? Como era que a cadeia, né, o ciclo produtivo iria girar? Então, o Brasil, né, também proibiu o tráfico, né, de escravizados para cá, né? E aí a proibição do tráfico colocava os proprietários brasileiros diante de dois problemas: como conseguir mais trabalhadores para suas propriedades e como evitar que o trabalhador se tornasse posseiro, quer dizer, dono da terra. Porque com o tempo, né, trabalhando na terra, aquela terra passa a ser sua, né? Hoje tem a lei Luz Escarpião, né? Acho que é assim que se fala. Que a partir de um certo tempo que você mora ou você trabalha em determinado lugar, né, aquilo ali passa a ser seu se não houver um contrato, se não houver um acordo. E aí muitos fazendeiros estavam com medo, naquela época, de ser usado essa lei, né, e eles perderem as terras. Foi o que Dom Pedro fez. Dom Pedro aprovou a lei de terras. Essa lei dizia que o indivíduo só podia se tornar dono de uma terra por compra. Então você só podia ser dono se você comprasse. Doação e posse ficavam proibidos. Além disso, todo proprietário de uma terra tinha que pagar um imposto territorial por ela. Então, todo ano você tinha que pagar um valor, né, para continuar sendo dono dessa terra. O que isso ocasionou? Né? Os escravos, imigrantes e pobres em geral ficaram excluídos do acesso à terra, cujos preços eram elevados demais para eles. Né? Para sobreviver, tinham forçosamente de trabalhar para os grandes proprietários ou comerciantes. Então essas pessoas elas ficaram sem acesso à terra. E sem a terra você não produz. E não produzindo você vai ter que produzir na terra do outro. E aí vai dar lucro ao outro. Né? Esse é um dos grandes fatores que se explica a concentração de terra no Brasil até hoje. Né? E você vai vendo em casos esporádicos, específicos, um ou outro assim que consegue sair do pobre e conseguir comprar terras, mas é muito difícil. No geral, são pessoas que já têm o capital, que já têm uma família, né, com terras, e dessa terra ele vai produzindo e vai aumentando a quantidade, ou pelo menos mantém aquela grande propriedade, né, e vai passando de pai para filho, e isso faz com que a concentração de terras no Brasil até hoje seja grande. Então, pobres, escravos e imigrantes pobres, né, eles ficaram fora do acesso à terra. Isso foi uma ideia, né, para fazer com que essas pessoas não tivessem acesso e pudessem crescer na vida. Né? Esse é o Brasil que nós temos até hoje. Né? As leis são feitas para que uma minoria tenha e a maioria passe necessidade. Né? Proibidos de comprar trabalhadores da África, os fazendeiros do Sudeste passaram a comprá-los de outras regiões do país, como o Nordeste. Né? O Nordeste, nesse período, foi o grande meio de acesso a escravizados, porque havia uma decadência da lavoura do açúcar, né? Tinha também as secas, e aí os escravos passaram a ser um problema, porque os senhores do Nordeste não tinham condição de mantê-los, mas também passou a ser uma solução para aqueles que tinham escravos, que aí eles vendiam, comercializavam e não era barato, né? Um escravo não era barato naquele período, e isso representou para eles um ganho, né, extra, principalmente no período de seca e na nossa região aqui. Né? Isso aconteceu muito na nossa região do Cariri, de muitos serem vendidos, mas como também é uma região diferenciada, né, de um clima muito propício para a agricultura, principalmente ali Barbalha, né, os verdes canaviais e criação de gado, como foi em Milagres e outras regiões, alguns escravos ainda permaneceram, né, a região ainda que vai ter
muitos escravos. Mas em outras regiões aqui do Cariri e do Nordeste, onde é muito seco e a vida era muito mais difícil naquela época, eles se desfizeram dos seus escravos, né? Além disso, e aí eles iam levados para as outras províncias. Esse tipo de comércio foi chamado de tráfico interprovincial. A maior parte da elite brasileira era contrária ao uso dos ex-escravos e mestiços nas lavouras de café. Muitos escravos eles foram ganhando alforria, né? Também tinha os mestiços, aqueles que, né, se relacionaram, era fruto de uma relação com escravos ou negros, né? E a elite brasileira não viu com bons olhos. Por quê? Porque para a elite brasileira esses trabalhadores eram preguiçosos e indisciplinados. Eram teorias racistas que discriminavam os negros e mestiços brasileiros. Os brancos eram vistos como superiores e os negros como inferiores. Proibidos de comprar trabalhadores da África, os fazendeiros, né, e os membros da elite começaram a defender a vinda de europeus, né, para o Brasil, para conseguir branquear a população brasileira. Porque eles acreditavam que o fracasso econômico do Brasil, essa coisa do Brasil ser tão atrasada, é porque tinha muito negro. Essa era a ideia deles. Trazendo europeus com o tempo, né, a ideia deles era que em 100 anos o Brasil conseguisse ter mais brancos do que negros, e aí a população brasileira seria desenvolvida. Essa ideia foi transformada em teoria pelo médico brasileiro João Batista de Lacerda. Para ele, né, após 100 anos da entrada maciça de europeus no Brasil, a população seria predominantemente branca. E o governo vai pagar para que europeus venham, né, alemães, suíços, italianos, entre outras nacionalidades, vir para o Brasil, né, passagem paga, com casa e emprego certo. E aí, como nesse período a Europa, principalmente a Alemanha e a Itália, estava vivendo guerras, conflitos lá pela unificação, muitos vieram fugidos para o Brasil como uma forma de sobrevivência, e aqui ficaram e constituíram família. Mas como a gente já sabe, essa ideia de branquear não surtiu efeito, né? A gente vê que até hoje a população brasileira é mais de 50% de pardos e negros, mas foi uma ideia deles, né? Veja, o racismo, ele está dentro da gente, está dentro da nossa sociedade desde esse período, né? Ou antes desse período. Eles colocam sempre o africano, os seus descendentes, como inferiores e os europeus brancos como superiores. E aí eles vão colocando dentro da sociedade meio que disfarçadamente, né? Que é o que a gente chama de racismo velado ou estrutural, porque fica dentro das nossas relações e poucas pessoas percebem, né? Como de certa forma o negro ao longo da história ele vai sendo colocado de lado, né? Não vai ser dada a oportunidade do emprego, não vai ser dada a oportunidade de ter acesso à terra, não vai ser dada a oportunidade de ir à escola, de estudar, de se preparar. E aí hoje, né? Mais de 100 anos depois, o que nós temos, né? A grande parte da população, né, negra é pobre. Por quê? Porque historicamente as políticas públicas foram de exclusão dos negros da nossa sociedade. Então isso explica aí por que nós vivemos num racismo, num preconceito estrutural de discriminação desses povos, tá bom? A gente vai encerrando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal.